E aí, pessoal do primeiro, tranquilo? Bom, vamos começar essa primeira aula online, vamos testar, vamos ver como é que é essa questão de gravar as aulas para postar para vocês, né? À distância aí. Eu preparei uma apresentação de slides com alguns exercícios da primeira frente da apostila 3, porque vocês vão ter lista de exercícios para entregar, tudo mais, e também falaram para a gente dar uma continuidade ao material, né? Então, eu vou fazer alguns exercícios para vocês relembrarem a parte teórica que eu já passei para vocês. Eu peguei um exercício de cada módulo dos exercícios extras, porque vocês têm os propostos para estudar, e depois, voltando às aulas, não sei se a gente vai fazer os exercícios de aula, provavelmente sim, para relembrar onde a gente parou, certo? Mas para você não ficar aí sem uma orientação para fazer essa lista, eu estou fazendo um de cada módulo, certo? Mas lembra que você tem que estudar aquela apresentação de slide que eu já tinha fornecido para vocês. Beleza. O primeiro exercício que eu separei, ele fala o seguinte: o átomo de um elemento X apresenta na camada de valência a configuração 4s2,4p5. E ele fala: localize esse elemento sem consultar a tabela periódica. Quando ele fala para localizar o elemento sem consultar a tabela, não quer dizer que é para você adivinhar qual é o elemento. É só para você dizer as características dele dentro da tabela, onde ele está na tabela, e não necessariamente quem ele é, certo? Então, o que a gente pode tirar dessa informação do 4s2,4p5? A gente pode dizer que ele está no quarto período, já que ele tem 4 camadas, né? Que ele é da família 7A. Por que ele é família A? Ele é família A porque ele termina em SP. Todo mundo que termina só em S ou SP é elemento representativo. Então, a família A são os caras que, em geral, respeitam a regra do octeto. Nesse caso, a família é 7A, porque na camada de valência, 5 elétrons mais 2, 7 elétrons. E grupo 17, né? Então, família 7A ou grupo 17, que é a família do halogênio, é a mesma família do flúor, certo? Os elementos muito eletronegativos. Beleza, sem segredo aqui. Resolvido esse. No segundo, ele fala 3 elementos, X, Y e Z, têm as seguintes estruturas eletrônicas nos seus átomos no estado fundamental. O que é estado fundamental? É quando o elemento não tem carga. Se você olhar aqui, ó, o X não tem carga, é zero. O Y também é zero e o Z também é zero. Então, estado fundamental, átomo no estado neutro, é sempre aquele que nem é cátion nem é ânion, né? Ele é zero na sua carga formal. Beleza. Ele deu as configurações eletrônicas, essa parte deu um print da sua apostila para colocar aqui. Isso daqui estava no enunciado. E ele fala, com relação a esses 3 elementos, identifique a afirmação correta. Ele quer a resposta certa. Letra A. X é metal de transição. Se ele falou só metal de transição, você assume que ele está falando de transição externa. Ou seja, os elementos do bloco D, D de dado, certo? Porque se ele tivesse falado de transição interna, seria o bloco F, que são os lantanídeos e actinídeos. Mas aqui ele parou na palavra transição. Bom, então será que ele é do bloco D? Aí você vem aqui no elemento X, que é quem ele está falando, né? E fala, pô, ele terminou em S. Então ele não é do bloco D. Mas só que, toma cuidado, olha essa distribuição, ela não está obedecendo o diagrama de Pauling. Ele colocou numa ordem que não é a ordem energética. Ele organizou, ó, primeira camada, juntou a segunda camada, juntou a terceira camada e deixou a 4 lá. Essa é uma distribuição que é chamada de ordem geométrica. É aquela que não está errada, mas ela não obedece o diagrama de Pauling necessariamente. Porque se você for olhar no elemento X, a ordem energética ficaria assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. E aqui ele inverteu, né? Porque ele organizou, ele juntou as camadas. Por que 4s1, 3d5? Porque quando você faz a distribuição com o diagrama de Pauling, terminaria em 4s2, 3d4. Mas lembra que toda vez que termina em d4 ou d9, ou eu vou deixar todas as casinhas semi-preenchidas, ou eu vou deixar todas as casinhas totalmente preenchidas. Ou seja, todos os elétrons desemparelhados ou todos os elétrons emparelhados. Então, a gente tira um elétron do S,
joga para o D, fica com todas as camadas desemparelhadas e fica 4s1, 3d5. Fazendo a organização geométrica, você não consegue enxergar isso, mas fazendo a energética com o diagrama de Pauling, você vê que termina sim no D. Então o subnível mais energético é o D. Então se ele termina em D, quer dizer que X é um metal de transição. Essa é a resposta correta. Então era uma pegadinha esse exercício, tem que tomar cuidado com isso. No terceiro, ele fala qual das afirmações é falsa. Ele quer a alternativa errada. Na letra A, ele dá a distribuição eletrônica e ele fala que essa distribuição representa um calcogênio. O calcogênio é a família do oxigênio, aquela família que eu escrevi na lousa para vocês, os 7 porquinhos, né? Então a família 6A. Se ela é 6A, terminou em A, tem que terminar em S e P. E se ela é 6 na camada de valência, camada 3 é a camada de valência, tem que ter 6 elétrons. 4 mais 2, 6. Então realmente ela é 6A, realmente ela é um calcogênio. Essa alternativa está certa, mas ele quer a errada. Vamos na B. Ele deu a distribuição eletrônica que terminou em 3D1. E ele fala que é um elemento de transição. Se terminou em D, é o elemento de transição. No caso, transição externa. Está correto também. Então não pode ser essa, porque ele quer a falsa. Letra C. Ele fez a distribuição e aqui ele fala que é um halogênio. Halogênio é a família 7A. Então a camada de valência tem que terminar em SP e tem que ter 7 elétrons. Olha só a camada de valência. É a camada 4. Toma cuidado que o 4 está separadinho aqui. Então a camada de valência é 4. Terminou em SP. E somando 5 elétrons com 2 elétrons, a gente tem 7 elétrons. Então família 7A, halogênio, também está correto. Na D, ele coloca 1s2, 2s2 e fala que é um gás nobre. Os gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência, eles têm o octeto completo, com exceção do hélio. O hélio também é um gás nobre, mas termina em 1s2, apenas 1s2. Então esse cara, ele não tem 8 elétrons na camada de valência, porque a camada 2 não está com 2p preenchido, e ele não termina em só 1s2 para ser o hélio. Então ele não respeita a regra do octeto, e nem o dueto no caso do hélio. Então ele não é um gás nobre. Essa é a alternativa errada, que é a que ele estava perguntando. Certo? Só para complementar, na letra E ele dá a distribuição e fala que é um metal alcalino. Bloco S são os metais alcalinos e alcalinos terrosos. Como ele terminou em 1, era a família 1A, é metal alcalino. Essa também está correta, não era a alternativa falsa. Na 4 da FUVEST, ele coloca o gráfico mostra a variação do potencial de ionização para os elementos com números atômicos Z, aqui está escrito 2 vezes, né? Com o número atômico Z de 1 a 19, certo? Então ele deu o gráfico aqui para você. Olha o eixo, potencial de ionização pelo número atômico. E aí vai tendo as variações de acordo com o elemento, certo? Vamos ver o que ele vai perguntar. Na letra A, ele fala, dê o nome dos 3 elementos que têm maior dificuldade de formar cátions no estado gasoso. Para formar cátion, eu preciso perder elétron, porque cátion são elementos positivos, são aqueles que perderam elétrons. Ele quer aquele que tem maior dificuldade de formar cátion, ou seja, aquele que tem maior dificuldade em perder elétrons. Se você olhar, o potencial de ionização é a energia necessária para retirar um elétron da camada de valência. Quem tiver a maior potencial é aquele que tem maior dificuldade em perder elétron, que em geral são os gases nobres, hélio, neônio e argônio. Eles não vão perder facilmente um elétron na camada de valência e formar cátion, porque eles já estão com o octeto completo. Mas se você olhar para o gráfico, olha o potencial do hélio, é um pico, olha o potencial do neônio, é outro pico, e olha o potencial do argônio, que é um terceiro pico aqui. São os maiores potenciais de ionização encontrados. E são os 3 gases nobres. Então, os 3 com maior dificuldade, hélio, neônio e argônio. E a justificativa por serem gases nobres. Certo? Mas essa questão ainda tem a letra B. Então, eu coloquei de novo o gráfico aqui para a gente enxergar e responder a B. Ele quer saber, explique por que no intervalo do número atômico 3 até o número atômico 10, o potencial de ionização tende a crescer com o aumento do número atômico. Então, ele especificou um trecho. Se você olhar aqui na escala, você vai ver que de 0 a 5 vai ter o seguinte, 0, 1,
2, 3, 4, 5, certo? Então ele quer do 3, que é o lítio, até o 10, que é o neônio. Então ele está falando desse trecho aqui. Ele está falando que tende a crescer. Lógico, tem algumas variações aqui, mas o potencial de ionização cresce do lítio ao neônio. Por quê? Essa é a pergunta. Se você for na tabela periódica, eu até separei uma tabela aqui, para a gente olhar. Do lítio até o neônio, eles estão na mesma linha da tabela, ou seja, eles estão no mesmo período. Então, o que ele está falando aqui para você é que com o avanço no período, a gente vai ter um aumento no potencial de ionização. Você pode justificar de duas maneiras. Primeiro, quando você caminha da esquerda para a direita na tabela periódica, o raio atômico diminui. Certo? E como a gente tem aqui o raio atômico diminuindo, a energia de ionização aumenta. Porque quanto menor o raio, mais perto esses elétrons estão do núcleo, mais atraído eles estão. Então é mais difícil tirar aquele elétron. Outra justificativa é que caminhando do lítio para o neônio no mesmo período, na mesma linha da tabela, eles estão ficando cada vez mais próximos da configuração de um gás nobre. Então é mais difícil perder elétron, é mais fácil eles ganharem elétron. Certo? Então, são duas justificativas para você colocar aí nessa resposta. No 5, ele fala: a eletronegatividade é uma propriedade periódica importante. Em relação a essa propriedade, assinale a alternativa correta. Letra A. O flúor é o menos eletronegativo de todos os elementos. Aqui eu coloquei uma tabela, nem é a tabela atualizada, mas eu quero que você se preocupe com essas setas. Essas setas são o sentido do aumento da eletronegatividade. Maior eletronegatividade, menor eletronegatividade. O flúor é considerado o mais eletronegativo de todos. Por que não o hélio? Porque o hélio não vai tender a ganhar elétron. Ele já está estável. Os gases nobres não tendem nem a ganhar nem a perder. Então ele não tem eletronegatividade. Eletronegatividade é afinidade por elétron. É ganhar elétron. Quem tem maior eletronegatividade. O flúor, o Pauling, do diagrama de Pauling, atribuiu um valor para ele. Ele chamou esse valor de 4, que é o maior valor de eletronegatividade para o flúor. Todos os outros elementos vão ter o menor valor. O frâncio, se eu não me engano, é 0,8, que é o menos eletronegativo de todos. Certo? Ele fala que o flúor é o menos eletronegativo. Não é o frâncio. Então a A está errada, ele que é correto. Na B ele fala: o frâncio é o mais eletronegativo. Não, o mais eletronegativo é o flúor. Ele fala que o sódio é o mais eletronegativo. O sódio tende a perder elétron. Ele é um metal alcalino, tende a ficar como Na+, e não a ganhar elétron. Então ele é mais eletropositivo, não eletronegativo. D. O carbono é mais eletronegativo que o silício. Vamos ver na tabela. Olha como aumenta a eletronegatividade. Vou para outra tabela que está um pouco maior. Então aqui, o carbono e o silício estão na mesma família. Lembra que a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Então o carbono é mais eletronegativo que o silício. Então é verdadeira essa alternativa D aqui, certo? E ele fala que o potássio é mais eletronegativo que o cálcio. Não, porque aqui o cálcio é mais eletronegativo porque aumenta da esquerda para a direita num período. Então a letra D é que faz essa questão ficar correta, certo? No exercício 6, ele falou: ocorrem na natureza elementos que não formam compostos e que sempre se apresentam como espécies monatômicas. Responda ao que se pede. Nunca forma compostos, então eles estão sempre com um átomo sozinho. Monoatômico, um átomo só. A que família pertencem? Da tabela periódica, quem que fica sozinho porque já está estável? Os gases nobres. Por isso são monoatômicos e não formam compostos. Eles tendem a não formar. Existem exceções, mas em geral já estão estáveis. Qual característica de sua estrutura limita a reatividade química? Por que eles têm baixa reatividade? Essa é a pergunta. Eles têm baixa reatividade porque eles já têm a camada de valência com o octeto completo, o que gera grande estabilidade ao elemento. Por isso eles não vão se ligar a ninguém, não vão compartilhar elétron, não vão perder e nem vão ganhar, certo? Então isso que você tem que ter em mente com relação aos gases nobres. Então, para essa semana, esse é o vídeo. Vamos ver como é que vai ficar a situação nas outras semanas, beleza? Até mais.